Olá, esse é o episódio número 16 do programa Conversas Libertárias, programa que é feito em parceria com o canal Aqui se faz História, o Laboratório de Pesquisas de Prática de Ensino da UERJ, que é o LPPE, e o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Anarquismo e Cultura Libertária, do qual eu faço parte, a Índia, o nosso convidado especial de hoje também. Bom, no programa de hoje temos a imensa satisfação de receber o Rodrigo Rosa. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui se oferecendo para falar um pouco sobre a sua trajetória e também sobre o seu contato com o anarquismo e também sobre suas pesquisas. Bom, em primeiro lugar, eu queria que você se apresentasse, pudesse falar um pouco de si e também comentasse, como eu acabei de dizer, da sua aproximação com o anarquismo. Fica à vontade, tá, Rodrigo? Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Ingrid, também, né? Fico muito contente com o convite. Espero, né, nessas conversas, um bate-papo sempre é muito interessante, sempre é legal. Espero travar uma conversa aqui interessante para você e para o pessoal que eventualmente se interesse pelo anarquismo, né? Pelo estudo do anarquismo ou pela própria militância, né? Então, é um projeto importantíssimo que vocês têm feito aí com conversas libertárias, né, tanto no âmbito acadêmico, para divulgar e pensar as pesquisas, mas também para divulgar o pensamento anarquista, né, como uma perspectiva política importante. Bom, meu nome é Rodrigo, eu me aproximei do anarquismo relativamente novo, assim, na adolescência, na década de 90, ainda através do movimento punk, né? Então, eu comecei a ler fanzines, comecei a fazer um fanzine, tocar em bandas punk, de hardcore, punk, grind, e tendo contato com as ideias libertárias, não pela escola, não pela universidade, por esse movimento juvenil, né? Um movimento de revolta, um movimento essencialmente libertário, né? Anarquista como o movimento punk. Então me aproximei bastante do movimento anarcopunk, do movimento stray edge anarquista, né, que existia na década de 90, então, assim, meu interesse pelo anarquismo começa antes do interesse de pesquisa, né, como militante, como parte, e aí, ao longo dos anos, me envolvi em vários grupos, vários coletivos, né, nos anos 2000, talvez os mais emblemáticos, o mais emblemático foi o movimento antiglobalização ali, do comecinho dos anos 2000, também ajudei a organizar vários espaços libertários, organizar eventos, enfim, várias atividades ao longo dos anos 2000, 2010. Hoje eu sou parte da Biblioteca Terra Livre, né? Então, nessa trajetória, digamos, mais militante, eu sou membro da Biblioteca Terra Livre e também sócio apoiador do Centro de Cultura Social, do CCS de São Paulo, né? Agora, o meu interesse acadêmico, né, na verdade, a minha pesquisa foi uma consequência das necessidades da militância. Na universidade, eu fiz ciências sociais, né? Inicialmente, eu estava destinado a ser metalúrgico, porque eu sou da região do ABC, então até fiz curso técnico em mecânica, mas aí depois o interesse pelo punk e pelas ideias sociais me levou até a universidade de ciências sociais. Chegando lá, eu me desiludi bastante, né? Não era bem exatamente o que eu pensava, né? Eu não era muito revolucionário. A academia, né? Não é um espaço de revolucionário. Contrastava, se chocou muito com a minha perspectiva anarquista e também punk, né? De jovem, né? Um jovem punk entrando na universidade, então foi uma coisa estranha. E aí eu demorei um pouco para me adaptar. E consegui achar um espaço para pesquisar o anarquismo. E aí eu consegui, não nas ciências sociais, veja, eu consegui na história. Justamente por isso, porque na academia, pelo menos na década de 90, tinha essa perspectiva que o anarquismo era algo morto, algo superado, pensando isso em 98, 99, por aí, né? E aí eu comecei a me interessar pela história do anarquismo. Começando pelo, enfim, Edgar Rodrigues, né, basicamente, pelos textos dele, e depois eu fui me inserindo na história do movimento operário. Na história do movimento operário em São Paulo, no Brasil, mas especificamente em São Paulo.
até que eu tive contato com os documentos do DOPS, do DEOPS São Paulo, né, que é o Departamento Estadual de Ordem Política e Social, que estavam depositados no Arquivo do Estado em São Paulo. Eu fiz um estágio com a professora Tuti Carneiro, para trabalhar os arquivos, num sentido metodológico, né, como trabalhar um documento, uma fonte histórica, né, então catalogar, e aí lá, mexendo ali, me saltou os prontuários do DOPS sobre anarquista, sobre o Centro de Cultura Social, sobre o jornal A Plebe, que eu já conhecia, né, mas não tinha essa intimidade, esse contato tão próximo. E aí foi onde surgiu o meu interesse acadêmico em estudar a repressão ao anarquismo, ao sindicalismo de orientação anarquista no período Vargas. E aí isso fazia sentido, não por interesse vago, mas a gente estava sofrendo infiltração policial, né? Como até hoje, né? Os movimentos sociais sofrem, são vítimas de agentes duplos, P2, agentes infiltrados. Então, na verdade, eu queria entender como é que funcionava a lógica da polícia de repressão e infiltração nos movimentos sociais contemporâneos, só que para isso eu fui olhar lá os documentos do DOPS. Então aí que surgiu meu interesse para pesquisar. Eu fiz meu mestrado na Unicamp, em História Social, sobre os documentos do DOPS, a repressão, né? A repressão à imprensa e aos sindicatos anarquistas de São Paulo. Pesquisando esse material, me deparei com as escolas, nos jornais, né, lendo, que eu fiz uma pesquisa na imprensa operária, no arquivo de Garlão e Rô, no CEDEM, da Unesp, e aí eu vi que os anarquistas fundaram escolas, a escola moderna, enfim. Também já tinha ouvido falar do Ferrer, tudo, mas sem aprofundamento nenhum. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu fiquei com essa ideia da educação e eu acabei não seguindo carreira acadêmica. Eu fui trabalhar como formador sindical. Então, eu trabalhei 10 anos, fiquei fora da academia, trabalhando como educador sindical, trabalhando com o movimento popular. E aí, numa linha, enfim, forçadamente Paulo Freire, mas como era anarquista, eu fui estudando por fora e imprimindo uma perspectiva anarquista, uma perspectiva libertária para a formação sindical. E aí, então, esse duplo interesse do movimento sindical anarquista e da educação me levou para o meu doutorado, tardio, né? Acabei fazendo mais tarde, sobre as escolas modernas. E eu queria estudar escolas modernas do Brasil, e eu fiz uma proposta de doutorado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação. Só que chegando lá, tinha já algumas pesquisadoras, em especial duas, a Luciana e a Tatiana, que estavam já pesquisando o arquivo João Penteado, que é o diretor da Escola Moderna, e aí não tinha sentido eu seguir minha pesquisa. E aí eu resolvi, não, então eu vou para a fonte, né? Eu vou pesquisar a fonte que inspirou as escolas modernas no Brasil. E aí que eu fui fazer meu doutorado sobre a Escola Moderna de Barcelona. Pesquisei os documentos, os arquivos, documentos pessoais do Ferrer, né? E aí a minha intenção no doutorado foi entender, também pela minha prática como educador, né? Então, veja, o meu interesse acadêmico estava muito conectado a uma vida, por um lado, no movimento sindical e, ao mesmo tempo, como educador sindical, né, como educador. O meu interesse era entender como que os anarquistas construíram uma forma de pensamento, uma ciência, ou a pergunta, na verdade, os anarquistas tinham uma perspectiva própria de ciência, como tinha de educação. Então, eu tentei traçar essa relação. E aí eu usei a ideia das redes de contatos, das redes de militantes e cientistas que foi constituída em torno da figura do Ferrer. E aí o Elisée Reclus, o Kropotkin, a Clemência Jacquinot, o Charles Angelesan, todo aquele grupo também para desmistificar um pouco a ideia de que o Ferrer é o grande fundador da escola moderna. Ok, ele é importante. Mas que no campo do anarquismo não existe essa coisa da idolatria, da figura, de certa maneira uma iconoclastia punk, né, me levou a contestar isso, né, dizer, o Ferrer não fez isso sozinho, e ele teve um apoio, um grupo, uma rede muito grande que foram muitas vezes os responsáveis mais teóricos, inclusive práticos, para colocar em marcha o racionalismo pedagógico na perspectiva anarquista do Ferrer. E aí é isso, aí o meu doutorado. E aí
acabei saindo da formação sindical e fui para o ensino superior, ser professor universitário. Eu passei por algumas universidades com contratos temporários, né, que é o que eu estou até hoje. Passei pela Faculdade de Educação da USP, pela UFSC, também fui professor lá, cumprindo e agora eu estou como professor na Unespar, no campus de Apucarana, no Paraná. Então essa é um pouco minha trajetória, que mistura militância e acadêmica, né? Excelente, Rodrigo. Geralmente, essa é a primeira pergunta que a gente faz para os nossos convidados, que geralmente é a melhor pergunta, é a melhor resposta, porque aqui a gente vai materializando, né? A gente consegue identificar esse ponto onde se inclui nossos interesses pessoais, que também tem a ver com a nossa militância, e que vai desaguar, obviamente, na questão acadêmica, né? Isso é muito bom, é isso. Inclusive, tem sido até nisso, né? Todos os pesquisadores que passam aqui, companheiros, amigos, né, que a gente vem entrevistando, dá para entender e identificar esse ponto de contato, né? E essa similaridade. Bom, aí, Rodrigo, eu queria que você agora aprofundasse um pouco mais a sua pesquisa, falasse um pouco mais da sua pesquisa no mestrado em si, apesar de você já ter dado um delineamento, né? Basicamente, né, enfim, né, os dois trabalhos que você publicou, né, defendeu, etc., para mim, por exemplo, na minha pesquisa, foram trabalhos importantes. Eu aprendi com as suas publicações, aparecem nos meus artigos e trabalhos também, da Ingrid a mesma coisa, né? Mas, principalmente no mestrado ali, acho que é importante, não, você ter estudado ali a impressão anarquista, a repressão política em São Paulo, mas exatamente nesse período dos anos 30. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa pesquisa e tal, você pode ficar à vontade qual percurso que você vai tomar, mas ressaltando principalmente, e eu acho que é isso que eu queria destacar, né, a história do anarquismo dos anos 30, né, porque até agora aqui nossos entrevistados, né, todos os Conversas Libertárias, nós estamos no episódio 16º, foi focado principalmente a Primeira República, né, e agora nós temos aqui uma entrevista um pouco diferente, caminhando nesse recorte de tempo. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Sim, legal. Veja, o meu interesse inicial era também pela Primeira República, né? Porque são os estudos clássicos, né? Paulo Sérgio Pinheiro, Michael Hall, que Michael Hall foi meu orientador na Unicamp, e foi bem legal trabalhar com ele. Ele deixou a gente deixa os orientandos, pelo menos eu, né? Me senti bastante livre para pesquisar, para trabalhar no mestrado, né? Mas foi uma coisa, por um lado, casual, né, que diz respeito ao ofício de historiador, né, porque muitas vezes a gente tem uma ideia de pesquisa, um projeto, e ele não se concretiza ou não se concretiza como a gente imagina por falta de fontes. E normalmente o trabalho que funciona legal é aquele que a fonte pula no seu colo. Então, você está trabalhando, você está pesquisando, vendo diversas coisas, e de repente parece uma coisa assim, né? Quase que não por acaso, porque você estava lá fazendo, né? Suando também, né? Suando muito para encontrar um caminho ou coisa. Aí cai no seu colo aquilo lá. E foi mais ou menos o que aconteceu. Esse acervo do DOPS, né? Foi tornado público e eu consegui ter acesso logo nos primeiros anos de organização. Então muitas vezes a gente abria as caixas ainda que não tinham sido mexidas, e dali eu tirava um prontuário que nunca tinha sido visto, né, por ninguém, por nenhum pesquisador assim, sobre um anarquista. E basicamente os documentos se concentravam na década de 30. E isso brilhou, né, assim, uma coisa que brilhou, porque as teses clássicas sobre o anarquismo são aquelas extremamente conservadoras, né? Hoje já superadas, até, enfim, que tem um viés claramente político, né? Atendendo interesses políticos acadêmicos dos pesquisadores e de grupos mesmo, né? Na disputa política. Aquela tese clássica de que o anarquismo foi a infância, né? Do sindicalismo no Brasil, e que ele não teve continuidade na história porque ele não tinha organização, não fundou um partido, enfim, essas teses que a gente
nós, né, do campo da história da academia, conhecemos bem, que foram importantes, tiveram sua importância na década de 70, na década de 80, mas hoje a gente sabe que elas são completamente sem, talvez, para além do viés político, também uma limitação de fontes, tem casos e casos, né, dentro da academia. Mas que com o avanço, não só do acesso às fontes, mas das perspectivas históricas, das perspectivas teóricas para olhar para esse movimento, elas foram superadas. E aí, essa documentação me ajudou espero, né, não sei, a minha intenção era contribuir um pouco com essa perspectiva, de mostrar que, veja, a primeira pergunta é, por que diabos uma corrente política que está morta, que com a fundação do Partido Comunista em 22 já deixou de existir, foi superada, é uma coisa do passado, é uma coisa de vovozinho que aparece em novela de um jeito romântico, por que diabos isso prende, investiga, implanta, some com militantes? Por que essa preocupação, né? Então, aí deixa claro que ainda, claramente, o anarquismo era uma força política importante a ser combatida pelo Estado. E já vinha sendo combatida desde a década de 20 pelos comunistas, pelos partidos. Além da igreja e do Estado, que sempre reprimiram, também os anarquistas passaram a ser como rivais, né? Ter como rivais outros digamos, colegas trabalhadores ou do campo da esquerda, né? Especificamente, olhando no viés sindical, os anarquistas foram a única corrente, talvez marginalmente, os trotskistas, que tinham uma organização menor, né, do que a organização anarquista, que era a Federação Operária de São Paulo. Eu pesquisei o recorte de São Paulo. Então, a FOSP, na década de 30, era a maior central, podemos dizer assim, a maior federação de trabalhadores em número de sindicatos, em número de pessoas, ainda na década de 30, 31, 32, isso dura até 1934, 35. Então, ainda era uma força numerosa, uma força política, uma força numerosa, e ao mesmo tempo a única corrente que explicitamente resistiu à lei de sindicalização de 1931. E não é só uma resistência, aquela coisa, né, do Partido Comunista, de resistir por dentro, né, como foi a opção de entrar no sindicalismo getulista, de orientação fascista, de controlador, né, a vinculação do sindicato com o Estado. Não, os anarquistas se recusaram a isso. E aí é uma das coisas, né, no mestrado, não avancei muito, porque eu estava também no nível de mestrado, é isso, é que essa resistência à tutela do Estado, né, os anarquistas na FOSP foram ali, talvez, a última força, se continuou, né, fazendo a resistência até a década de 70 e tal, mas a única, uma força que resistiu a entrar, a participar disso, negar completamente essa estrutura sindical que o Getúlio impôs, né, na década de 30. Então, eu vejo por esse lado. Por outro, uma outra coisa interessante é também que no período que eu estava escrevendo, logo no finalzinho, começou a surgir um revisionismo por parte dos marxistas, dos historiadores marxistas, vinculados principalmente ao PT, ou a grupos acadêmicos marxistas mais tradicionais, mais ortodoxos. Começou a ter um revisionismo dizendo que não, os anarquistas não eram mais a infância, não eram, porque existia a ideia de que os anarquistas eram hegemônicos até 1917, 1920, em 22 já acabou, né? Já morreu, o anarquismo morreu. Então, dizendo o quê? Que os anarquistas já não tinham mais nenhuma influência sobre o movimento sindical na Primeira República, porque nem anarquista era a organização sindical, e sim era sindicalista revolucionário. E aí vem toda aquela tese de que o sindicalismo revolucionário passou a ser entendido como uma força política em si, e não mais como uma estratégia ou uma forma de atuação de correntes políticas que de fato existem, comunismo, anarquismo, enfim, criou-se esse Frankenstein, né, que é dizer que o sindicalismo revolucionário é uma corrente política em si, para justamente
ao revisitar a história, tirar, inclusive, a hegemonia dos anarquistas na Primeira República. Foi uma manobra bastante perversa e que o melhor de tudo, né? O melhor de tudo, porque para além das manobras políticas, foi uma manobra teórica equivocada e de pouca força, não teve sustentação teórica e nem documental. E aí, no meu mestrado, e aí outros colegas, né? O Alexandre Sames é uma referência bastante importante nisso, e outros colegas ali, a gente começou a debater isso. E olhando a documentação, olhando, por exemplo, as atas, a fundação da FOSP no começo do século, e depois a refundação na década de 30, os próprios congressos da COB, não se sustenta essa ideia e que, eventualmente, que se tome é uma tese errada, mas que se tome o sindicalismo revolucionário como uma força política. Curiosamente, 90% eram anarquistas. Então, peraí, como que um monte de anarquista atua como sindicalista revolucionário sem ser anarquista? Então, quer dizer, quando eu vou lá ser sindicalista revolucionário, eu não sou mais anarquista. Aí depois aqui, quando eu saio da porta do sindicato, eu sou anarquista. Veja, e aí tem toda a discussão sobre o anarcossindicalismo, né, e o sindicalismo revolucionário, que no Brasil não era feita, era muito confuso. Falava que era anarcossindicalismo no Brasil e que, na verdade, não foram as teses anarcossindicalistas que venceram aqui. Havia um debate muito importante, e aí foi legal porque e aí fora da academia, né, na Biblioteca Terra Livre, a gente fez um grupo de estudos sobre esse tema, principalmente debatendo, estudando o debate entre o Neno Vasco e o João Crispim. E a gente até publicou, né, o livro que é a perspectiva dos anarquistas sobre o sindicato, como atuar dentro do sindicato. Então, se a gente vai às fontes, coisa que a maior parte dos historiadores que defendem teses desse tipo não vão às fontes, né? Não vão às fontes e não leem os jornais anarquistas, leem comentadores, ou pega uma frase aqui, outra ali, não vão ler as atas, os congressos, né? Que é o ofício, nosso ofício como historiador, a gente tem que fazer isso. Aí quando outros historiadores, não só anarquistas, né? Não só que têm a simpatia pelo anarquismo, mas outros historiadores começaram a olhar de fato os documentos e falaram, opa, peraí, não é bem assim. Então, eu acabei pegando o finalzinho, né, no finalzinho do meu mestrado, essa discussão. Então, eu ainda tentei inserir isso lá, justamente para rebater essa tese, né, contribuir um pouquinho ou seja, contrapor, de certa maneira, essa tese, não só pelo viés político, mas pelo viés de que ele não respeita a própria documentação que estava disponível, já amplamente disponível para estudo, né. Muito bom, Rodrigo. E é engraçado você comentando isso, porque, bom, eu estudo, o anarquismo passa, ele faz parte do meu tema, mas não é o objeto central de estudo, né? Então, quando eu me apresento, e mexe também tem me apresentado para um grupo que não pertence sempre me perguntam, mas por que você não comenta sobre o Partido Comunista criado em 22? Não é que você não faz esse mesmo tipo de análise? Aí você, olha, se alguém tiver interesse, faça isso também, vá à fonte procurando, esse mesmo tipo de fonte procurando sobre eles, mas não está fora do meu campo de interesse. Né? Bom, diante disso, queria que agora você passasse a falar um pouquinho, sei que você também deu um delineamento geral, muito bom ouvir sua fala sobre o mestrado, mas seu tema que você pesquisou e visitou no doutorado, que obviamente passa pelo Ferrer e Guardia, né? Queria que, inclusive, você pudesse, porque nós temos um público aqui no nosso canal que não é vasto, mas é um público que não conhece nem a história do anarquismo, muito menos essa concepção. Então, se você puder, na resposta, ser esclarecedor, digamos assim, sobre quem foi o próprio Ferrer e o que significa essa forma de ensino racionalista do qual a sua tese vem trazendo, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? O Francisco Ferrer, ele foi uma figura que, no seu tempo, ele teve muitos contatos e estava muito bem relacionado em diferentes campos, né? Não só no campo do anarquismo. Ele circulava e frequentava
por exemplo, a maçonaria, os socialistas, originalmente, e aí a trajetória política do Ferrer, né, ele nasce em 1859 e na juventude ele vai se aproximar dos socialistas, de certa maneira, primeiro republicanos radicais que queriam derrubar a monarquia através de golpes, inclusive golpes militares. Ele acaba apoiando, né, participando desse grupo, e ele vai, é curioso, porque em poucos anos, em coisa de 10 anos, assim, ele muda, ele vai se transformando politicamente, né, de um republicano radical, nesse sentido antimonarquista, ele se aproxima do socialismo, se filia, passa a fazer parte da maçonaria, e depois, assim, alguns anos antes, e durante o funcionamento da Escola Moderna, que foi fundada em 1901, a Escola Moderna foi fundada em 1901, foi fechada em 1906, fechada pelo Estado espanhol, e o Ferrer vai se aproximando do anarquismo. Ele vai se cercando de militantes, de cientistas, de sindicalistas de orientação anarquista, e acaba se tornando uma figura importante para o anarquismo espanhol, talvez um dos, eu diria, entre os 4, 5 maiores nomes em termos de importância para o anarquismo espanhol, especificamente no campo da educação. Mas o Ferrer não atuava só fundar um jornal. Ele foi um dos fundadores, o diretor, na verdade, sustentava inclusive financeiramente o jornal, que era o La Huelga General, o jornal A Greve Geral, que era de corte sindicalista revolucionário, que de certa maneira acabou influenciando e aglutinava os anarquistas, sindicalistas da Europa toda, né? Kropotkin escrevia, Domela, Jean Grave, Recli, e os anarquistas espanhóis ali também, né? Anselmo Lourenço e tal. Então ele atuava de certa maneira em diferentes frentes, mas ao que ele se dedicou, digamos, a vida e deu a vida, né? Acabou deu a vida pela educação. Foi o campo da educação. Então o Ferrer foi assassinado justamente por ser um educador, por ser um anarquista e educador. Então é comum se dizer, e eu acho que é bem plausível, que ele é o primeiro mártir da educação que a gente tem. O Estado, a Inquisição, já havia assassinado muitas pessoas, né? Por motivos de ideia, por motivos por pensamentos divergentes, né? Por que eles chamavam de heresia, enfim. Mas especificamente um educador que tenha sido julgado sumariamente por um tribunal militar, né? Inquisitorial, praticamente, foi uma inquisição disfarçada ali. Porque a sentença já estava definida bem antes, né, de que de fato queriam a pena de morte para ele. É o primeiro mártir da educação. Ele, ao frequentar essa fronteira entre o socialismo e, de certa maneira, a maçonaria e o sindicalismo europeu, ele vai se aproximando do anarquismo. E aí ele começa a construir uma proposta de educação, uma perspectiva pedagógica, junto com outras pessoas, com muitas outras pessoas. E aí isso é um dos focos principais também do meu doutorado. Porque muito já se havia falado sobre o Ferrer, quando eu estava pesquisando, já tinha, inclusive o professor Pérez Solá, que acabou sendo meu co-orientador, o orientador me recebeu ali, né, foi em Barcelona, quando eu fui fazer as pesquisas documentais, já tinha escrito praticamente tudo, né, talvez um dos maiores conhecedores sobre a vida e a obra do pensamento do Ferrer. Então, muito já tinha escrito sobre isso. E aí eu comecei a perceber que, através das cartas, então, de novo, a documentação me levou a construir a minha pesquisa.
Então, eu encontrei cartas, tanto escritas pelo Ferrer para o Kropotkin, para o geógrafo anarquista, né, o Piotr Kropotkin, como respostas do Kropotkin, a mesma coisa, contatos por carta frequente com Élisée Reclus, que é um geógrafo anarquista também, e com esse matemático francês, o Charles-Ange Lezan, que também tem uma trajetória parecida. Ele era boulangista, ele era, né, no sentido de um golpe militar, também ali para implementar a República, e aí, por influência dos filhos dele, que se aproximaram do anarquismo, né, ele se tornou anarquista já senhor, já bastante, e já consolidado, o Charles-Ange Lezan, né, como um matemático de renome. Então, essa rede de relação apareceu para mim através das cartas e da agenda do Ferrer. O Ferrer tinha uma agenda onde tinha os contatos. Aí eu percebi que ele integrava uma rede de educadores, uma rede de militantes importante, que passava por Louis Michel, por Paul Robin, os principais nomes, né, os principais nomes do pensamento anarquista, e não só, né, de Crowley. Ele escrevia cartas para associações científicas, né? Então ele tinha muito contato com esses sociedades de astronomia, sociedade de matemática, que era comum, né, na virada do século XIX, um grupo de intelectuais, grupo de pensadores constituírem essas sociedades. Então ele tinha bastante contato com nessa perspectiva. E aí ele por essa rede, ele foi constituindo o que se chamou depois de racionalismo pedagógico, né? Veja, o livro do Ferrer, né, A Escola Moderna, que aí a Biblioteca Terra Livre publicou, uma tradução do pessoal do Ateneu Diego Jimenez. Eles tinham publicado, está em PDF na internet, né, para quem quiser acessar, mas a gente conversou com eles e fizemos em livro, né, justamente para dar maior circulação, dar maior visibilidade, né, para o pensamento do Ferrer. No livro do Ferrer, que é um relato sobre a experiência, ele deixa claro lá o objetivo, né? Ou a motivação que levou ele a criar uma nova educação. Porque, em geral, quando se fala de reforma educacional ou de renovação pedagógica, ela tende a se inserir no sistema ou nos processos educativos que já existem para criar pequenas transformações, né? Para criar uma educação emancipadora, uma educação mais democrática, sei lá, qualquer termo que você pense, uma educação integral, né? Que, inclusive, escola novistas usam essa perspectiva, mais a educação integral da classe trabalhadora, dos anarquistas, no sentido mais radical, no sentido político, né? Ele usa diferentes correntes, diferentes vertentes para propor uma nova escola, rompendo totalmente com a escola vigente. Inclusive, aí esse acabou sendo um outro foco da minha pesquisa, criando materiais específicos para a escola moderna. Então, o Ferrer foi muito explícito, né? Ele dizia, e aí isso por influência do Élisée Reclus, né? Não há material escolar hoje na Espanha, final do século XIX, começo do século XX, que não esteja infectado, ele usa, acho que é uma palavra desse tipo, assim, infectado, com o veneno religioso, o veneno patriótico, pensamento estatista. Então, para isso, a gente precisa, se a gente quer uma escola nova, a gente tem que criar novos materiais pedagógicos. E aí, para você criar um currículo, né, um novo currículo com uma nova perspectiva de educação no sentido anarquista, você teria, aí ele acionou cientistas, pensadores, militantes, que poderiam auxiliá-lo a fazer isso. E aí, esse é o foco do meu doutorado. Reconstituir essa rede de contato, que passa especificamente, e aí tem alguns nomes que são, por exemplo, a Clémence Jacquinet, mesmo, que foi, digamos, a primeira diretora da Escola Moderna, que o Ferrer convidou
a integrar a equipe e ser a diretora, digamos, o que seria hoje o papel da coordenadora pedagógica numa escola, era exercido pela Clemência Jacquinet, que teve um papel importantíssimo. Porque o Ferrer era professor, ele era um professor, mas era professor de espanhol, então ele era um cara de ação, era um cara que articulava muito bem, mas não necessariamente era sempre ele o que tinha que construía a perspectiva essencialmente pedagógica da escola. E aí a Clemência Jacquinet ela é apagada na história, como diversas mulheres na história, e dentro do próprio história do anarquismo, né, da própria história do anarquismo, as mulheres são apagadas, e a gente tem que resgatar o pensamento, né, e a ação dessas mulheres e de outros professores e professoras que participaram da escola moderna. Então, no doutorado eu acabei não conseguindo, era uma intenção mapear esses colaboradores mais próximos do Ferrer, que eram professores de fato, que atuavam junto com as crianças na escola moderna. Não consegui fazer, eu acabei ficando justamente com essa rede mais ampla, mais política, digamos, militante e científica, né, que o Ferrer articulou. Depois que eu terminei o doutorado, aí o meu interesse está muito focado nessa outra perspectiva agora, de buscar esses nomes mais desconhecidos, para afirmar em como eles participaram, qual a contribuição deles para o racionalismo pedagógico, né? Então, eu tenho escrito sobre as professoras da escola moderna, sobre a Clemência Jacquinet mesmo, né? Outros nomes, como o próprio Lezan, o Jean Grave, a Émile Lamotte, diferentes, o Domela, eu nunca sei pronunciar direito, né, o nome dele, mas acho que é Nieuwenhuis, que é um anarquista holandês, né? O próprio Sebastian Faure, como outro, digamos assim, outros militantes e realizadores práticos da educação libertária que vão para além do Ferrer. Mas, em hipótese nenhuma, apesar da iconoclastia, né, de certa maneira, que eu tentei imprimir ali, em hipótese nenhuma tirar o mérito e a importância do Ferrer. Bom, muito bom, Rodrigo. Excelente sua explicação e também com essa preocupação em tentar ser didático, né, na hora de explicar. Acho que mais didático impossível, inclusive falando sobre o Ferrer, percepção educacional, até chegar propriamente no tema que você trabalhou, né, na sua tese, etc. Então, excelente. Bom, Rodrigo, a gente já está caminhando para o momento final. Queria perguntar para você se você quer divulgar alguma publicação que você fez. Na verdade, são 3 perguntas, né? Se você quer divulgar alguma publicação, né? Se você quer falar de projetos atuais que você está envolvido. E aí vem a pergunta bomba, pergunta mais difícil. A gente sempre faz para todos os nossos convidados, né? O que você entende pelo anarquismo? O que é o anarquismo para você, Rodrigo? Fica à vontade. Beleza. Bom, sobre os projetos atuais, o que mais me instiga atualmente, assim, é a perspectiva da educação anarquista mesmo, né? Para além do tema de pesquisa, digamos, é o que move a minha prática também, né? A prática na universidade, com todas as dificuldades, né? Com toda a burocracia, todas as repressões, né? Que a gente sofre tentando implementar qualquer inovação na escola, seja na escola básica, né? Ou na universidade. A gente tem, né? Muitos entraves, mas hoje, de certa maneira, para mim é esse um dos focos, né? Também atuando como no campo da educação libertária através de outros meios, né? Não só o ensino formal, a universidade ou a escola, que na verdade é uma das formas de educação possível, né? Os anarquistas, e aí eu tenho que retomar, né, ali os congressos da Associação Internacional dos Trabalhadores, AIT, quando ali se discute entre trabalhadores, né,
entre militantes de diferentes correntes, a perspectiva econômica, política, social do mundo, pela ótica dos explorados, da classe trabalhadora, ali também se discute a educação. Qual escola, qual educação deve servir a classe trabalhadora. E ali se decide que a única educação possível para a classe trabalhadora é aquela que é feita pela própria classe trabalhadora. E aí a AIT convoca as suas sessões a implementar programas de educação integral, e aí a figura de Paul Robin, Bakunin, e posteriormente Kropotkin, Reclus, Ferrer, Sebastian Faure, foram essenciais para essa construção, né? De uma perspectiva. Então, resgatando e ali, veja, não é só a escola, a gente olha tanto na AIT, como nos congressos operários aqui do Brasil, de 1906, 1913, né, o primeiro e o segundo congresso, há uma convocação, por exemplo, para a implementação de bibliotecas, então, de centros de cultura, de grupos de estudos, de palestras, de universidades populares. Então, na perspectiva anarquista, há uma compreensão de que a educação é muito mais do que a escolarização, e que ela se dá nos ambientes ao mesmo tempo e ao lado das lutas sociais, da luta sindical, da luta dos movimentos populares, da luta por moradia. Tá? Então, a educação é parte do cotidiano, deve ser parte do cotidiano das crianças, e da parte do cotidiano de qualquer pessoa, né? Sempre e aí na perspectiva da emancipação da classe trabalhadora pela própria classe. Então, nesse sentido, a gente pode pensar uma educação anarquista quando os anarquistas, ou quando grupos, que não necessariamente, né, se autodefinem anarquistas, mas implementam uma prática pedagógica ou educativa para adultos que seja autogerida, que rompa com as hierarquias, que não seja burocrática, que não reproduza as desigualdades, né, as formas de exploração, uma autogestão pedagógica, né, política e econômica, uma autogestão generalizada. Aí sim você pode entender que essa é uma educação pela classe, para a própria classe, e inclusive numa perspectiva libertária, anti-estatal, né, sem a presença da igreja, enfim. E pensando nessa trajetória, a minha atuação na universidade passa um pouco por isso. Eu hoje tenho um projeto de pesquisa sobre as escolas modernas no Brasil, um recorte que é um pouco histórico e sociológico, por outro lado, né? E mantenho, junto com outros colegas que participam, um grupo de estudo virtual, um grupo de estudo que não é local, né? Não é na universidade só aqui em Apucarana, mas é feito online, né? Que qualquer pessoas interessadas podem participar. E tem aglutinado vários pesquisadores e militantes que está debatendo e olhando os documentos, né? Olhando as experiências das escolas modernas, por exemplo, não só de São Paulo, que é a mais conhecida, mas pesquisando no interior de São Paulo, em Porto Alegre, né? Fortaleza, olhando fora do eixo tradicional de pesquisa. Então, esse é um interesse, digamos que é meio acadêmico, mas também é meio militante. Na perspectiva da educação libertária, aí, especificamente, de uma atuação mais política, aí a minha participação na Biblioteca Terra Livre e o trabalho que a biblioteca tem feito, né? Que através de grupo de estudos, que é uma prática muito potente de educação, de autoeducação. Eu acho que talvez na minha percepção, a mais importante, a mais potente, porque as pessoas vão atrás de um grupo, vão estudar por interesse, por vontade, por prazer, e não por obrigação. Então, o grupo de estudos, onde não tem certificação, não tem nada, não tem hierarquia, as decisões são tomadas de forma horizontal, dentro do ambiente autogerido, que é a Biblioteca Terra Livre, aí a gente pode exercer uma prática muito libertária, muito livre de autoformação, né, de formação coletiva. Então, os grupos de estudo são muito importantes. Também, em termos de divulgação, eu acho que um trabalho que a gente tem feito bastante importante, os companheiros e as companheiras ali da biblioteca,
eu tenho participei um pouco, a publicação de livros infantis, né? De livros ilustrados, de material com foco, né? Ou adaptado para crianças, para o público infantil, infanto-juvenil, com perspectiva claramente anarquista, né? Que pouco se tinha, né? Pouco se tinha produzido isso. O Ferrer, sim, né? A escola moderna, sim. Então também a gente pode imaginar que a gente está um pouco na tradição, né? Não só da IT e da COB, implementando uma autoeducação, mas e participando também de outros movimentos, apoiando, criando laços de solidariedade e de construção coletiva com outros movimentos que não são especificamente anarquistas. A própria escola moderna, né? De focar numa perspectiva de educação que é lúdica, porque, veja, na escola moderna não tinha livros didáticos, como livro didático de química, livro didático de... as crianças tinham acesso ao livro através da literatura. Então, por exemplo, o livro As Aventuras de Nonô, ou o próprio livro que chama Terra Livre, ambos do Jean Grave, eram livros de literatura fantástica para criança. Então, essa é a leitura, o livro que caía na mão das crianças. Tem uma cena muito bonita do filme A Língua das Mariposas, né, que é um filme maravilhoso. Quem quiser conhecer, eu já deixo a dica aqui sobre o que é educação libertária, veja esse filme e se espelhe, né, tente entender a atuação do professor, o personagem principal ali, né, o professor. E aí tem uma cena muito bonita nesse filme que é a relação do professor mais velho, um senhor, com um menino, né, a criança. E aí ele vai criando um laço de amizade, né, para além da escola, e aí ele vai indicar uma leitura para o menino. E ele tira um livro da prateleira e é o Kropotkin. Se não me engano, é A Conquista do Pão, do Kropotkin. E aí ele olha assim, olha para o menino e fala, bom, põe o livro de volta na prateleira e dá A Ilha do Tesouro do Stevenson para o menino ler. Então, veja, a perspectiva da educação libertária tem isso muito claro, de respeitar a perspectiva do desenvolvimento da criança, né? De certa maneira, o Paul Robin, de maneira intuitiva, antecipou muito do que depois se consolidou como a psicologia da educação, né? Se a gente pegar o Vygotsky, o Piaget e outros, né? No campo da pedagogia, ele antecipou muito isso, na perspectiva de respeitar as crianças. Então, ao invés de fazer uma doutrinação, digamos, porque a educação anarquista passa longe da doutrinação, muito pelo contrário, né? Ela não é isso, ela não é ensinar sobre Bakunin, não é isso. Isso é outra. São outras correntes, né? Que ensinam sobre Deus, sobre o Estado, sobre o capital, sobre os heróis da nação, que vão incutindo, né? Inculcando, né? No cérebro das crianças esses valores e essas questões. A educação libertária não faz isso. Então, os meus interesses vão por aí. Eu atualmente estou vinculado, né, participando do NEPAN, que é digamos um porto seguro, né, uma ilha em meio à academia, né, onde a gente pode trocar ideias, debater, um espaço muito interessante. Participo também do GPEL, né, que é o Grupo de Pesquisa Poder Político, Educação e Lutas Sociais, que ele está um pouco parado, um pouco desativado por questões mais... as professoras que participavam, né, a professora Doris Acioli, e especialmente a professora Lúcia Bruno, da USP, se aposentaram, então acaba perdendo um pouco o vínculo institucional. Mas o GPE é um grupo que vai para além dessa institucionalização, né? A gente discute aí já numa perspectiva, de certa maneira, anarquista no seu aspecto político, mas também tem pessoas dentro do grupo que tem uma base, digamos, econômica, na perspectiva da análise econômica marxista, ou mesmo autonomista, né? Então aí já é um espaço onde a gente discute teorias antropológicas radicais, né? Por exemplo, Pierre Clastres, vamos pesquisar na linha Trachtenberg, Maurício Trachtenberg, e Bakunin e Marx. Então é um grupo já mais eclético, digamos assim, mas que tem funcionado bastante. A gente tem produzido várias reflexões, não no campo da academia, né, mas também que se refletem na atuação política de cada um.
Agora, a pergunta sobre o que é o anarquismo, que digamos, eu primeiro digo que não sei responder, né? Não me cabe responder o que é o anarquismo. Seria muita pretensão, ao contrário de muitas pessoas dentro do campo do anarquismo de fora que querem dizer o que é anarquismo, querem definir o que é anarquismo. Mas também não vou me eximir, né, disso, né, porque o anarquismo não é qualquer coisa. E talvez eu vá mais pela perspectiva do que o anarquismo não é, né? Seja mais fácil a gente entender. O anarquismo não é competição, por exemplo. É apoio mútuo, é cooperação. Né? Solidariedade de classe, não a solidariedade vaga, né? Ou aquela perspectiva cristã, né? Da caridade. Não, solidariedade numa perspectiva radical, política. Então, apoio mútuo. O anarquismo não é exploração econômica homem pelo homem, né, de um ser humano sobre outro ser humano. Então, por isso, anticapitalista. O anarquismo também, na minha perspectiva, não é exploração dos humanos sobre os animais. E aí, nesse sentido, uma perspectiva antiespecista. Então, o anarquismo é uma perspectiva que perpassa toda a vida das pessoas, né, ela não se restringe a uma esfera da vida. O anarquismo te toma como um todo. E aí você começa a perceber as opressões, tanto existentes na sociedade, e as reproduções desses comportamentos e dessas formas que você mesmo carrega pela sua socialização, pela sua formação, né, que você passa diante de uma sociedade autoritária, capitalista, né, competitiva. E aí é um exercício diário e constante de rever e de refletir sobre a sua atuação, sobre o seu comportamento, sobre as consequências dos seus atos, a responsabilização daquilo que você faz, né, e daquilo que você fala. Então, o anarquismo é uma coisa mais difícil lidar com espaços não hierárquicos, não autoritários, porque, veja, pensando bem, é muito fácil você ter um patrão, ter um chefe, ter um presidente, ter um líder. Ele te manda e você obedece, é muito confortável nesse sentido, né? Você não precisa pensar, você não precisa fazer nada. Agora, quando você recusa isso e se coloca inteiramente na sociedade, se coloca né, totalmente a sua, racionalmente, buscando a liberdade não só para você, uma certa igualdade ou sair da condição de exploração, de miséria que muitas pessoas vivem, não só para você e para os seus, como todas as outras correntes, né, e religiões e filosofias aceitam, mas para toda a humanidade, aí a responsabilidade é maior. Então, veja, eu não sei direito dizer o que é o anarquismo, né? Eu posso dizer como eu sinto ele, né? E como a cada dia eu tento agir de forma coerente com os princípios anarquistas em todos os âmbitos da vida. Bom, muito bom, Rodrigo. Agradeço mesmo, agradeço por toda essa explicação, a explanação que você deu aqui para a gente. Realmente vai ser bastante enriquecedor, né, para o nosso Conversas Libertárias. Então, de fato, queria te agradecer. Bom, e dizer também que, de fato, é muito importante, né, a gente estudar essas experiências de educação libertária do passado, sobretudo do atual presente, onde vem ganhando força, né, cada vez mais a ideia de escola militarizada, então, uma educação atravessada por uma ótica, digamos assim, em sentido amplo, né, liberal, né, a ideia de empreendedorismo, empreendedor de si mesmo. Então, acho que isso tem extrema relevância. Bom, a gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram dessa entrevista, de tantas outras que tem aqui no canal, peço para que vocês compartilhem, curtam, justamente só para poder passar para frente, né? A gente não recebe nada, não ganha nada, nem é essa a pretensão. Mas
De qualquer maneira, a gente pede sempre para compartilhar os vídeos, né? Lembrando que as entrevistas e os vídeos vão ao ar sempre às quinta-feira, às 7 horas, às vezes nem tão sempre assim, né? Mas, de qualquer maneira, essa regularidade que a gente vem mantendo, ela vai ao ar tanto no canal aqui do Aqui Se Faz História, quanto também do LPPP UERJ. Bom, a gente vai ficando por aqui, até a próxima. Rodrigo, destaque final, você tem alguma coisa para dizer para o final? Não, só agradecer e falar que o trabalho que vocês têm feito com Conversas Libertárias, cavar esse espaço, né, e produzir conteúdos nessa linguagem que é tão acessada atualmente, vocês têm todo o mérito e parabéns mesmo pelo trabalho. Vida longa aí ao Conversas Libertárias. Obrigado. Tá certo, gente. Um abraço, eu que agradeço, Rodrigo. Até a próxima.